ter um mundo caminhando a passos largos para aquilo que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala o seguinte, que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 19. Destruir os que destroem a terra. Quando você lê isso no grego, Igor, tá bem assim, os que estão destruindo a terra, rege, a terra, o planeta redondo. Agora, o que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de poluição e destruição da terra, que foi de Rachel Carson. O Apocalipse foi escrito no ano 97, 1935, faz a conta aí. E agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à terra. E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da porta da graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, para não assustar vocês. São similares às pragas do Egito. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água, e eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é vermelho. É viscoso, escuro, quase coagulado. Como é que está o Rio Tietê? Como é que está a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que estão essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Que muitos negam. Falam também que é teoria da conspiração, que não existe aquecimento global. Mas o fato é que as geleiras... Eu não sou cientista. Por favor, não cobrem de mim o que eu não sou. Tu é cientista, mas não esse cientista. Não esse tipo, Agora, mas eu sei que as calotas estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, você está entendendo? Tem recorde de temperatura em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não, não sei. Mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive, no Canadá deu 49 graus e 300 pessoas morreram. Porra! Deu 49 graus. Imagina só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judeia. Então... Caralho. Eu tava lá vendo a notícia. Quando eu vejo essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Na época de João não tinha poluição. Não existia esse lance de rio se tornar como sangue de morto. Tinha, né? Na época de João não, né? Não, poluição é revolução industrial pra cá. É, mais ou menos, né? Porque, tipo, a França tinha muita poluição, tanto que os ratos dominaram e aí teve peste bubônica. Mas aí não é bem... É que a poluição, você fala poluição do ar. Do ar, sim, não da rua da cidade. Exatamente. Entendi. É poluição do ar mesmo, da natureza. E você tinha os grandes centros contaminados. Mas hoje você tem a natureza. E Paulo fala que a natureza geme com dores de parto aguardando a redenção dela. É coisa pro nosso tempo. Então hoje não, hoje você tem realmente uma atmosfera sendo poluída, e mesmo que eu jogar a Bíblia para lá, sem querer ser pessimista demais, se eu ouvir só alguns cientistas, porque a ciência também não é uma... A ciência não é uma ciência exata. Sim, não é uma... Não é um consenso. Não tem um consenso. Às vezes eu brinco parafraseando uma piada que eles contam dos judeus, às vezes dependendo do lugar você tem 5 cientistas conversando e vai sair 6 ideias. Né? Porque mesmo os caras às vezes não tem, mas de modo geral, se você conversar com alguns cientistas aí que estão preocupados com a ecologia... Dentro de pouco tempo não vai ter mundo para suas filhas. Não vai ter. A água, gente, a água está com os dias contados, a água potável. Não vai ter água para todo mundo. Não estou querendo ser catastrofista, não, mas é a realidade. É só ler. Vocês estão entendendo?